Oi, como é que vai você? Tudo bem? O nosso abraço, o nosso carinho. Um bom dia para quem vai assistir de dia, uma boa tarde para quem vai assistir de tarde, uma boa noite para quem vai assistir de noite. E quem perdeu o sono, né? Madrugada, disse, poxa, acho que eu vou olhar para o Maurício, né? E o Mazzucchi conversando. Então, uma boa madrugada para você também. Gente, o Maurício Souza é presidente do DEM, de Taquara, né? Ele tem como representante maior do município hoje o seu Nelson Martins, que eu acho que dentro do Brasil poucos vereadores conseguiram se eleger 8 vezes seguidas ininterruptamente. E o Maurício Souza hoje é secretário de Desenvolvimento Social e Habitação. Uma secretaria assim que é molezinha levar, né? Não tem problema nenhum. Maurício, eu estou brincando com essa, não tem problema nenhum, porque eu sei que Secretaria Social, antiga assistência social, a educação e a saúde são secretarias, juntamente com a obras, né? Todas são importantes, mas são secretarias aí onde a demanda é maior. É isso? Tudo bom, Maurício? Bom dia, Mazzucchi. Obrigado pela introdução toda aí. Eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, parafraseando Luciano Pires, ele que é um dos grandes locutores e podcaster do Brasil. E eu sou assim, ó, fã do Mazzucchi e fã do Luciano Pires, tá? Então, eu faço esse link aqui, já que o pessoal vai estar com a gente aqui também acompanhando. Bom, nós temos, de fato, o seu Nelson como referência aqui, nosso vice-prefeito, mas não posso esquecer o meu amigo, compadre Marcelo Maciel, vereador, né, pelo Democratas, que muito bem representa o partido lá na Câmara de Vereadores, que está momentaneamente afastado, está se cuidando aí em função do Covid, né, ele que positivou há um tempo atrás e aí agora está tratando algumas sequelas que ficaram aí dessa doença que está causando pavor em todo mundo, né, Mazzucchi? E também do Francisco Assis Mariano, o Chiquinho Mariano, que está lá na Câmara desde ontem, né, desde a última terça-feira, não sei, o pessoal agora vai estar nos acompanhando, né, desde a última terça-feira, dia 4, Chiquinho, então, está lá na Câmara de Vereadores. E nós recebemos a incumbência, né, o convite de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação no município de Taquara, e como tu bem mencionaste aí na introdução, né, é uma das secretarias que está sendo mais demandadas aí em função da pandemia. Eu acho que nós só não temos tanta demanda quanto a da saúde, mas logo na sequência é a Secretaria de Desenvolvimento Social, em função de todas as perdas que nós tivemos aí com esse ano pandêmico que ainda estamos vivenciando, né? Estamos no ano 2 da pandemia, essa é a realidade, e a economia ela sofreu um impacto muito grande, muita gente desempregada, muita gente perdeu renda, né? Muita empresa fechada, e com isso é claro que se agravam os problemas sociais, e aí nós temos que trabalhar ainda mais para tentar mitigar todos esses problemas. Resolver é impossível, né, Mazzucchi? Mas diminuir os impactos que toda essa problemática causa junto da sociedade, isso sim a gente pode fazer e é o que nós estamos tentando desde que assumimos a secretaria a convite da prefeita Cirlei, a quem eu fico muito grato pela oportunidade e que tem se mostrado uma pessoa extremamente competente e capaz para conduzir o nosso município. Maurício, tu estavas antes trabalhando para o ministro Onix Lorenzoni. Exatamente. Tu poderia ficar tranquilo do jeito que estava, comandando o partido aqui, e tu pegou uma secretaria, como eu falei na abertura, que é muita demanda, muita gente pedindo, muitas vezes a gente não conseguindo, no teu caso, atender a todos, porque existe uma lei a ser cumprida também, não é simplesmente, não existe mais aquela coisa, eu vou passar lá no tio da Secretaria de Assistência Social, pegar um rancho lá. A coisa, ela modificou bastante de uns anos, uma década para cá. Por que tu aceitou esse desafio?
uma secretaria tão complicada? Então, eu acho que a palavra é exatamente essa, né? É desafio. Eu já vinha há 6 anos atuando como secretário parlamentar da Câmara Federal, oportunidade em que estive junto do deputado Onyx Lorenzoni, depois ministro Onyx Lorenzoni, e nós lá tivemos a oportunidade de aprender muito. E aprendemos muito também no último ano em que o ministro Onyx esteve à frente à pasta do Ministério da Cidadania. Então, eu tive diversas vezes em Brasília, no ano retrasado e no ano passado, e lá nós pudemos aprender muito sobre os programas existentes no Ministério, sobre os projetos, como funcionam os encaminhamentos de recursos, as solicitações de verbas, né, junto aos órgãos da administração direta lá de Brasília. Então, quando surgiu a oportunidade, e eu confesso para ti, Mazzucchi, num primeiro momento, eu até pensei em permanecer como secretário parlamentar, que era uma possibilidade que eu tinha. Do ponto de vista pessoal, seria extremamente cômodo, tá? Porque a gente, embora trabalhando bastante, já tínhamos ali a confiança do deputado, conhecíamos o grupo de trabalho, sabíamos as demandas das regiões, então nós tínhamos uma certa comodidade em fazer o trabalho que desenvolvíamos. E aí surgiu, então, logo depois da eleição, com a vitória da professora Cirlei, com a composição de governo que foi criado em torno do PSB e do Democratas, começou a surgir, né, algumas sugestões que Maurício, de repente, poderia assumir uma secretaria, de repente, poderia assumir uma diretoria, enfim. E nós fomos postergando essa decisão, até que chegou o momento em que a professora Cirlei me chamou e num primeiro momento, eu estava preparado, inclinado, pronto para assumir a área de turismo aqui da nossa cidade. Nós vínhamos conversando sobre isso, inclusive eu já tinha startado alguns projetos, que é uma paixão minha e que eu acho que um dia eu ainda vou atuar dentro dessa área, né? Mas aí, conversando com a prefeita, ela me chamou para uma reunião, ela disse, Maurício, olha, nós precisamos de alguém que tenha o teu perfil e que conheça os programas federais e como buscar recursos para nós lá em Brasília. Então, a gente está te convidando para assumir a Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social do nosso município. Tu aceita esse desafio? Então, foi bem desse jeito que eu estou te dizendo. E aí eu disse, olha, respirei fundo, porque não esperava o convite para assistência social, né? Eu estava preparado. Inclusive, disse para a prefeita, uau, eu vim pronto para assumir o turismo e a senhora estava pedindo para eu ir para o departamento lá de desenvolvimento social, mas tudo bem. Me sinto capacitado, me sinto apto, me sinto preparado para esse desafio. Então, foi assim que nós assumimos essa responsabilidade junto do governo Gestão para Todos, da professora Cirlei e do seu Nelson Martins. Muito bem, então assumiu há pouco tempo ainda, está te inteirando da realidade dos fatos da assistência social e da habitação no município de Taquara. Tu assume a assistência social no momento de pandemia, onde as pessoas estão sem dinheiro, sem comida, sem roupa, muitas famílias, e no momento em que existe, e isso vem acontecendo já há muito tempo, né? Eu venho observando isso porque faz 6 anos que eu moro aqui no Rio da Ilha, eu passava, agora não passo mais, mas passava quando estava na prefeitura de Parobé trabalhando lá, diariamente ali naquele local onde foi se formando uma vila, onde a RS 239 fica duplicada. Naquele trecho ali, um pouco antes do Pardal, de quem vai daqui para lá, ou um pouco depois do Pardal, quem vai daqui para lá, e antes do Pardal, de quem vem de Taquara em direção a Rolante. E ali também é um outro problema que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser resolvido, né, porque já foram notificadas as pessoas ali, e não sei como é que vai se resolver esse problema, Maurício.
Eu não vou entrar em detalhes ali, Masuti. Eu vou pedir para ti que num outro momento a gente possa falar especificamente sobre essa questão, porque nós somos demandados nessa situação pela Defesa Civil. Então, existe um auto que está sendo feito, né, pela Defesa Civil junto daquelas pessoas. Então, eu preciso, primeiro, esperar passar, né, e se cumprir algumas etapas dessas notificações que estão sendo feitas, para que aí sim a nossa secretaria seja então demandada pela Defesa Civil para poder, digamos assim, entrar em campo. Tá? Então, existe uma série de critérios que precisam ser estabelecidos e respeitados, e todos esses critérios estão sendo estabelecidos e respeitados. Então, eu não gostaria de antecipar nada, né, e aguardar que a gente tenha isso deflagrado, né, para que então a gente possa falar mais tranquilamente e de forma mais transparente, né, sempre de forma transparente para a nossa comunidade. Quer dizer, Mas sim, é um problema que está sendo acompanhado de perto, né? Desculpa, cortou, eu não te ouvi, Masuti. O pessoal que está acompanhando a gente, primeiro tem que haver todo um processo que se passa pela Defesa Civil, um relatório da Defesa Civil, para depois ver o que é que o setor de habitação pode fazer ou deve fazer, né? Corretamente, isso mesmo. Né? Primeiro a Defesa Civil, porque, na verdade, as pessoas que estão ali morando de maneira irregular, elas estão numa área extremamente de risco, né? Não é uma área própria para habitação. Então, elas vieram, invadiram a área e estão utilizando aquilo ali. Estão embaixo de rede de alta tensão, estão em área que não tem um solo adequado para a construção. Então, ali, de fato, elas não podem permanecer. Mas a Defesa Civil está fazendo todo um procedimento, e um procedimento correto, para que possa, dentro de um determinado espaço de tempo, fazer o que nós chamamos da desafetação da área, né? Então, depois que isso ocorrer, nós vamos, obviamente, procurar, e já temos o cadastro, né, de todas as famílias que estão lá. A nossa equipe lá do Departamento de Cadastro da Secretaria de Desenvolvimento Social já tem mapeado todas as famílias. Nós já sabemos quais são famílias taquarenses e quais são famílias que vieram de outros municípios para se aglomerar ali, famílias, inclusive, com endereço em outros municípios, com posses em outros municípios. Então, nós já temos isso mapeado, mas nós precisamos aguardar aí que alguns trâmites sejam feitos, que alguns procedimentos sejam adotados, para que aí, efetivamente, o Departamento de Habitação ou, né, a Secretaria em si de Desenvolvimento Social possa atuar mais diretamente com aquele grupo. Maurício, e na assistência social, o que está aparecendo no dia a dia? Quem está procurando? Qual é o perfil que está querendo serviço de assistência social? Bom, o serviço, eu gosto sempre de fazer um recorte, que é muito importante, tá? Tu tá me ouvindo bem, Masuti? Tá chegando o som bem, porque às vezes está dando... Tá, porque às vezes para mim dá uns cortes aqui, mas vamos lá. Eu gosto de fazer sempre um recorte, para que aqueles que estão nos ouvindo, eles possam compreender a diferença entre o SUS e o SUAS. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Ele é universal e ele é independente de renda, independente de patrimônio, independente de condição financeira. O SUS atende a todos. O SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele não é para todos. O SUAS é para quem precisa de assistência social. Então, quem é
que precisa de assistência social no Brasil? Existe uma série de regras, que é aquilo que tu mencionaste ali no início. Não é simplesmente passar na secretaria achando que vai receber algum benefício eventual. Não. A pessoa precisa estar cadastrada lá no cadastro único. A família precisa ter uma renda per capita menor que meio salário mínimo para acessar ao da secretaria. Né? No caso de famílias com renda per capita abaixo de R$ 89,00, esses serviços eles são amplificados, né? Eles são, então, potencializados para trazer mais dignidade, né, para a família. Então, existe todo um regramento que precisa ser seguido e que os nossos técnicos lá da secretaria observam para atender, então, aquelas pessoas que chegam até a secretaria. Existe, porém, Mazuti, um momento, nós estamos vivendo um momento absolutamente diferente. A pandemia, ela trouxe uma realidade distinta. Então, pessoas que até o ano passado, de repente, estavam na chamada classe média, em função da perda financeira, em função da perda econômica, da perda de trabalho, essas pessoas hoje estão naquela linha que nós chamamos de linha de pobreza. E ainda há aqueles que estavam na linha de pobreza, infelizmente, acabaram muitos caindo para a linha de miséria. E nós temos também aqueles que estão abaixo dessa linha, que são aqueles que lutam todos os dias para sobreviver. Então, a assistência social, ela é para esses, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que precisam, né, de um meio, de uma forma de sobrevivência e de estabilidade, de estabilização, para que possam voltar a andar com as próprias pernas, para que possam voltar para o mercado de trabalho, para que possam voltar a serem capazes de ter o seu próprio sustento. Tá? Então, é para esses que a assistência social trabalha. E aí tu perguntou, qual é o perfil daqueles que estão indo? São dos mais variados. É desse que tem extrema necessidade, é daquele que perdeu o emprego, é daquele que está desesperado, que quer colocar alimento na mesa, né, da sua família e que hoje não tem como. Então, nós estamos com um olhar bastante social mesmo, né, com um olhar percebendo essa necessidade para tentar atender, na medida do possível e dentro da legalidade, a todos que chegam até lá. Às vezes, não é possível atender, mas o básico nós temos conseguido. O que é o básico? Atender pelo menos com comida para colocar na mesa. E roupa, né? E aí eu abro um parênteses aqui, né? Estamos chegando no inverno, são sempre muito bem-vindas as doações, né, da campanha do agasalho e também doações de cobertas, porque nós temos o nosso albergue e nós estamos reformulando esse albergue para receber o nosso pessoal em situação de rua. Essa questão da arrecadação de roupas, gente, mais uma vez eu volto a bater nesse assunto, não vamos doar uma roupa que para nós não serve mais, que está rasgada, que serve um pano de chão para alguém usar. Vamos doar alguma coisa que nós usaríamos, uma coberta que a gente usaria ainda, não uma coberta toda rasgada, toda furada. Vamos fazer isso com carinho, com amor, com dedicação. Tu falaste os casos que dá para resolver, está sendo resolvido. Quais são os casos que não estão sendo resolvidos? O que não está sendo possível resolver no momento, Maurício? A pergunta é fácil. Mazuti, não, tem algumas coisas, algumas solicitações que são absurdas, né? Então, por exemplo, essas a gente tem que dizer não na hora, né? Me recordo agora de uma solicitação de levar uma mudança daqui para o Mato Grosso, né? A pessoa queria que a assistência social bancasse
né, um caminhão baú para levar a mudança dela daqui lá para o Mato Grosso. Então é uma coisa incabível, né? Mas às vezes chega esse tipo de solicitação, né? Outros que possuem uma determinada renda, né, que estão empregados, que estão recebendo o seu salário em dia e batem lá porque querem levar uma cesta básica para casa. Para essas pessoas, nós dissemos não, porque nós precisamos deixar essa cesta para quem de fato precisa, né? Tem algumas outras situações que são mais criteriosas, que aí eu não posso entrar dentro do mérito, porque aí fica dentro do sigilo do atendimento das nossas assistentes sociais. Mas tem coisas bem absurdas que nos chegam e que é necessário negar, né? Mas em linhas gerais é isso. Geralmente é a pessoa que tem condições, né, e que faz aquela tentativa, né? Vão naquela história de que a tenteada é livre, né? Mas lá nós temos os critérios técnicos e nós temos as nossos profissionais de assistência social que conhecem a maioria do pessoal aqui da cidade, né? A gente nega também, Masucci, para quem, porque tem muito, como nós estamos num polo regional, tá? Acontece muito, por exemplo, de pessoas que têm sua residência fixa em Igrejinha, em Parobé, em Rolante, né? Cidades próximas, e que têm seu cadastro nessas cidades, que já são atendidas pela assistência social dessas cidades, eles tentam vir aqui para ver se consegue levar alguma coisa, né? Para ver se consegue ganhar uma coberta, para ver se consegue levar uma cesta básica, né? Enfim, eles tentam, né? O tempo inteiro estão tentando, e aí por isso que a gente precisa ser cada vez mais criteriosos, né? É a teoria do barro, né? Joga na parede, se colar, colou. Mais ou menos isso, é isso que eles fazem, muitos, né? Eu sei. Em compensação também, Masucci, tem uma outra situação que a gente tem percebido, que são aquelas pessoas que momentaneamente estão precisando e que poderiam ser atendidos pela assistência social do município e que por constrangimento, por vergonha, acabam não procurando a assistência social, tá? Então, também é muito grande o número de pessoas nesse momento nessa situação. Como eu disse, pessoas que de repente, vamos lá, uma família com 4 pessoas, né? 2 adultos e 2 crianças, né? Os companheiros trabalhavam e daqui a um pouco perderam o trabalho. E aí, como é que faz? Mas são pessoas que sempre estiveram trabalhando, tiveram profissão, tiveram estabilidade durante o longo tempo da vida, mas nesse momento perderam a estabilidade. Talvez são pessoas que têm um carro, talvez são pessoas que têm até a casa própria, mas que estão absolutamente sem emprego, não estão podendo trabalhar com essa questão de pandemia, bandeira de tudo que é cor, que fecha, que impede, que não deixa as pessoas se desenvolverem. E aí, essa família está passando necessidade, né? É, é, e aí, por vergonha ou por constrangimento, muitas vezes não procura assistência social porque pensa assim, eu nunca fiz cadastro único, eu não vou poder ser atendido. Eu quero dizer para se vocês conhecem alguém que está numa situação assim, ou se você que está nos ouvindo agora está numa situação assim, não tenha vergonha, não fique constrangido, entre em contato com o nosso cadastro único, realize o seu cadastro e solicite uma visita de uma assistente social. A assistente social ou vai te visitar ou vai te atender, né? Vai ligar para você, vai conversar, vai prestar um atendimento e tudo aquilo que você relatar para ela fica entre vocês. É um atendimento entre o cidadão e a assistente social. Não é documento público, não é um documento que vai ser disponibilizado em rede social, nada disso, tá? Pode ficar tranquilo e se você precisar, você vai ser atendido pela assistência social do município de Taquara. Para encerrar, Maurício, como é que está a dispensa de vocês aí, somente agasalhos e alimentos? Masucci, nós temos uma demanda alta, tá? Só para você ter uma ideia, no mês de abril foram colocadas à disposição da nossa comunidade mais de 400 cestas, tá? Básicas.
Essas cestas são cestas bem substanciais, aproximadamente 20 quilos, né, de alimentos nessas cestas. Então, nós temos ainda alguma coisa de doação, que o pessoal nos fez essas doações, né, as empresas, grupos de empresários, time de futebol, o pessoal que está indo vacinar lá no drive-thru, e aí nós temos uma parceria muito boa com o pessoal da saúde. Então, o pessoal leva o seu quilo de alimento de forma espontânea, né? E a gente daí monta as cestas com esses alimentos que chegam para nós, e aí são essas cestas que estão sendo redistribuídas para a comunidade carente, para as pessoas que necessitam. Então, nós temos alguma coisa, tá? Mas talvez a gente tenha mantimentos ali para mais umas 2 semanas e meia, não mais que isso. Então, aí nós precisamos encontrar meios e vamos ter que encontrar formas para estar atendendo essa demanda, que ela é contínua, né? Óbvio que nós estamos acreditando que a abertura econômica agora, com o retrocesso aí de algumas bandeiras, né, vai facilitar com que as pessoas voltem a trabalhar, que comece a gerar emprego novamente, para que elas possam andar com as próprias pernas. Então, com isso também, nós acreditamos que vai diminuir um pouco a demanda hoje existente, e aí, assim, vamos conseguir atender pelo menos o básico para a nossa comunidade. Muito bem, Maurício, te desejo toda sorte, não, né? Toda felicidade frente a esse novo desafio. Tenho certeza que a Secretaria está em boas mãos aí, e sempre que necessário, o blog do Mazzucchi está à disposição aí para campanhas, para recados, para a gente bater um papo, tomar um chimarrão virtual juntos aí, né? Isso, estamos aqui. Tu deu risada do meu chimarrão aqui, ó, tá até com uma flor aqui, ó, viu? Minha esposa fez o chimarrão aqui, né, e daí tá compartilhando comigo, tem que tomar aqui o chimarrão com ela, né? É isso aí. Querido, grande abraço, fica com Deus aí. Dá um abraço no seu Nelson Martins. Qualquer hora eu vou aí na prefeitura fazer um bate-papo com ele aí, que ele deve ter muita história para contar para a gente. Com certeza. Mazzucchi, quero te agradecer o espaço, tá? E dizer assim, ó, tem sido um privilégio fazer parte da equipe da professora Cilei, do seu Nelson, que tem se mostrado uma das coisas que nós mais exigíamos quando sempre fazíamos nossas lives ou dávamos entrevistas. Várias vezes dei entrevista no teu programa em rádio ou depois no blog, e nós cobrávamos uma palavrinha: transparência, tá? E eu acho que a grande palavra desse momento, né, e do governo até agora, é transparência. E isso tem feito com que toda a sociedade civil organizada e pessoas físicas, enfim, possam ajudar. Então, tem muita gente ajudando, e eu sou muito grato à comunidade que tem feito a diferença. Em meio à pandemia, nós descobrimos uma grande palavra, que é a solidariedade, né? Esse sentimento que está impregnado no taquarense. Então, eu estou muito feliz e convicto de que nós vamos sair desse momento pandêmico e retomar um crescimento, e vamos poder comemorar ainda a pujança do nosso município. Um abraço, viu, Mazzucchi? Fica com Deus, paz e bênção. A ti também e toda a família. Conversei com Maurício Souza, secretário de Desenvolvimento Social e Habitação do município de Taquara, aqui no blog do Mazzucchi.